falar em entrevista, nosso convidado hoje aqui é o advogado Fernando Pinto, pré-candidato a prefeito de Natal pelo Partido Novo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Diógenes. Uma honra estar aqui mais uma vez com você no Jornal 96. Debate eleitoral só está começando, Fernando, e essa primeira entrevista que você faz nessa fase de pré-convenção, e você é um pré-candidato, né, do Novo nesse processo. Por que você decidiu encarar esse desafio? Existe um jargão nosso, de quem criou o Novo, de pessoas comuns que formaram partido, que não foi por nenhum político, diga-se passagem, que perceberam que a gente tinha que sair da indignação para a ação. Então o partido foi formado por 181 pessoas, 181 diríamos assim malucos, né, que perceberam que ou a gente entrava na política para ajustar o que estava errado, ou a gente continuaria sendo dominado por esse sistema tão ostensivo em termos de corrupção, em termos de injustiça. E Natal, especificamente, é uma cidade que eu vi ao longo dos anos todos, né, uma degradação inestimável. Os negócios fechando, a gente vê um processo de descomercialização, a gente vê desindustrialização, Ambev, supermercados de nível nacional indo embora, o Alecrim se tornando um deserto. Você tem um problema de urbanismo seríssimo, o problema de corrupção que parece que nunca acaba, é como se fosse algo comum na cidade, e é uma coisa comum no Brasil. E a gente começa nesse processo de moralização, e isso me motiva, além de motivos pessoais que eu tive em minha vida, eu acho que está na hora de dar minha colaboração. Você está radicado em Natal há uma década, se eu não me engano. Uma década e um ano, praticamente. Né? Você que é de Recife, advogado atuante em todo o país, e sua banca começou, seu trabalho começou em Recife, né? E você costuma dizer, tenho acompanhado pela imprensa, que você tem uma visão diferenciada de Natal. Explica para a gente aqui por que você tem uma visão diferenciada de Natal. A minha visão começa logo pela perspectiva geográfica, né? Quando eu vim para Natal, da primeira vez, quando eu era menino, jovem, atleta, júnior de remo, então eu conheci Natal pela perspectiva do Potengi. Do Rio Potengi. Do Rio Potengi. Do primeiro Rio Grande do Brasil. De uma forma que quando os portugueses chegaram aqui, disseram, o primeiro Rio Grande do Brasil, antes do Rio Grande do Sul, foi o Rio Grande do Norte. Inclusive isso levou o nome até do próprio estado, né? Rio Grande, né? Isso. E da capitania na época. Exato. Né? E essa minha perspectiva, onde a gente passa lá no Ponte Igapó, toda a perspectiva das ribeirinhas, assim por dizer, ela começou a se tornar muito mais pobre. Passou de ser uma perspectiva de pescadores, né, dos comedores de camarão, dos potis, literalmente, comedores de camarão do rio Potengi, que significa rio de camarões, para ser uma perspectiva de pessoas que estavam ali empurradas por um ambiente de miséria absoluta. Então eu comecei a conhecer a perspectiva de Natal pelo Potengi, e a degradação, né, da cidade, a falta de preservação do patrimônio histórico da Ribeira, que é onde a cidade começou, tudo isso me causa um pouco de revolta, porque você vai, por exemplo, para o Pará. O Pará revitalizou toda a sua, diríamos, as docas, a orla das docas ali. Recife teve um movimento agora, onde você tem o Cais do Sertão, e outras cidades do mundo. Você vai para Portugal, é a mesma coisa. A região do Porto ali. Né? A região do Porto. Por que a gente tem que se pensar pequeno? Por que a gente tem que se apequenar diante desses políticos que estão aí, fazendo tudo que querem, com o nosso sacrifício decorrente dos nossos impostos? Então nós somos a cidade. O Brasil, o Rio Grande do Norte, saíram estudos, vai ser o único estado que não cresce, que não vai crescer em 2020. Geraldo Lima. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, Jane. Eu queria saber do senhor quais as principais bandeiras enquanto pré-candidato a prefeito, e eu vi que o senhor defende a questão de liberdade para que as pessoas tenham seus próprios negócios aqui na capital. Essa é uma delas? Essa é uma bandeira, porque se a gente não tiver negócio, a gente vira Venezuela, né? O que está acontecendo com Natal é uma venezuelização. As pessoas estão saindo daqui para ir para o vizinho do lado.
Então a gente tem que acabar com a venezualização de Natal. Nós temos um processo, até o nosso plano diretor é um plano diretor que guetifica a cidade. Quem tem uma casa que está numa AES, Área Especial de Interesse Social, que em Pernambuco se chama ZEIS, e esse conceito atrasado veio lá da minha terra, eu conheço também as coisas atrasadas da terra de onde eu nasci, né? E na terra que fui adotado, Natal começou a adotar, e isso obviamente veio bem antes de eu estar aqui, ele começou a criar uma coisa chamada AES, que é para evitar o que chamam de invasão branca. Olha que conceito absurdo. Seria o branco que chega na terra do indivíduo, compra a preço de banana, o indivíduo sai, e aí o Estado, o político diz, e a gente tem que aqui criar um meio para que ele não saia, porque ele vai vender a preço de banana e vai criar uma outra favela. Como é que o político, quem é que pessoa que tem direito de dizer se o indivíduo tem direito ou não a vender o que é dele? Aí a gente tem quase 100 áreas que são AES aqui. Olha que absurdo. Então o indivíduo ele não pode nessa área, como Mãe Luísa, por exemplo, como nas regiões que eu falo, as Rocas, vai em várias regiões privilegiadas geograficamente, poderiam ser exploradas em termos turísticos. Nessas regiões você não pode, se tiver um imóvel, você comprar o vizinho, você não pode remembrar no cartório, ou seja, fazer que seu imóvel seja maior. Você não pode subir um prédiozinho, você não pode fazer negócio. Então, o cidadão acaba não tendo mais interesse, ele ganha um dinheirinho, ele acende, ele vai embora. Acabou de ter um êxodo, as pessoas fugiram do lugar, não precisou de invasão do capital, nem invasão branca, ninguém. E o empresário, né, a pessoa que produz, passou a não ter interesse pela área. Então a gente teve uma guetificação, uma venezuelização do Rio Grande do Norte. E para isso a gente precisa voltar a ter um ambiente produtivo. Fernando, o projeto do Novo é um projeto liberal, principalmente na economia, e eu lhe pergunto, qual é a ideia que você tem do tamanho do poder público, da prestação de serviço? Você sabe que prefeituras e governos são prestadores de serviço, principalmente para as populações mais carentes. Qual o tamanho da prefeitura que você imagina caso o Novo tenha sucesso? O nosso foco é saúde, educação e segurança. Ponto. O que a gente vai poder fazer inicialmente como poder executivo é tudo que a gente puder em termos de canetada, gestão tecnológica e RH. Nós vamos transferir tudo que a gente pode, da máquina burocrática para os serviços essenciais. É inadmissível que você tenha no Hospital Público Municipal parado e você esteja fazendo festas. Você tem que voltar a repriorizar o motivo pelo qual o Estado existe. Mas o senhor tem restrições à economia criativa, que movimenta a economia das cidades, dos estados? O que se chama de movimento aqui? As festas. Economia criativa faz parte do calendário, né? Natal, São João, exato. Carnaval. Existe economia criativa, do jeito que você está falando, no mundo todo. Inclusive, as mais rentáveis, elas são promovidas pela iniciativa privada. Eu vou dar um exemplo. Se o município de Natal ele faz uma concessão de uma área para ser explorada em determinadas festas, né? Essa área ela pode ser vendida o tempo de TV, o tempo de rádio, o que quer que seja. Ou você acha que na Bahia, em Salvador, o músico de Salvador está apenas interessado no cachê? Ele está interessado enquanto a empresa vai bancar para ele. Então aqui o prefeito vai e traz 15 músicos. Em Natal a gente gastou aproximadamente 1,5 milhão, mais 6 milhões de luz. Você traz 15 músicos. E a nossa cultura local? E a economia criativa da cultura local? Cadê? Cadê a nossa cultura? O senhor não vê ela nesses eventos? A gente vê aqui baianagem. A gente virou importador de baianice. Com todo respeito a quem gosta. Eu, particularmente, tem várias músicas que eu gosto. Da música baiana, o Olodum. Faz parte da cultura brasileira. Mas nós temos a nossa cultura local. Os nossos músicos locais. Então tem várias músicas que às vezes eu ponho sobre o Rio Potengi. Agora eu não me recordo nem o nome todo. Às vezes posto. Nós temos uma cultura fantástica e nós não estamos valorizando, não estamos jogando no lixo. Então o nosso carnaval ele pode ser absolutamente espalhado em toda a cidade para que a gente possa explorar muito mais a nossa cultura e que o nosso povo, inclusive, tenha facilidade em aproveitar o carnaval, não seja só um carnaval das elites. Aí você ainda fez mais. O governo paga cachê e aí as pessoas
vão criando blocos, e aí o cidadão, ele tem que comprar camisa para estar em determinado camarote, e o outro... São coisas que eu não consigo entender o que se faz com dinheiro público. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo na fila do hospital. Morrem para esperar uma fila, porque não tem uma plataforma tecnológica, e morrem depois para esperar uma fila para receber uma ficha, e depois morrem para ser atendido. Então, a gente está tendo uma carnificina nos nossos hospitais. Enquanto estava tendo a festa final de ano, o hospital estava praticamente em greve, as pessoas não tinham de pirona no hospital. Então a gente vem uma crise com o prefeito, que é médico, né, tem um respeito a qualquer médico, todo profissional, mas ele, como médico, deveria estar lá dentro atendendo as pessoas. É isso que não dançando com Margareth Menezes, com esse pessoal. Que é isso? O que está acontecendo com o nosso país e com a nossa cidade? Gerlane Lima. Doutor Fernando, o senhor falou aí a questão de serviços essenciais e também ouvi que o senhor defende a privatização de serviços não essenciais. Que serviços seriam esses? A teoria liberal, né, principalmente a escola de Chicago, a gente segue vários liberais de verdade, em países que deram certo, países que ascenderam. Ela diz que o Estado só deve se meter onde a iniciativa privada não pode. Então, essencialmente, para assistir a sociedade, o cidadão às vezes não tem como se meter, por exemplo, em todos os hospitais. Essencialmente, a gente tem que garantir educação, saúde, segurança. Esses são os serviços essenciais. Nós temos que ter educação em tempo integral. Nós temos que ter uma saúde para que o cidadão seja atendido, e nós temos hoje ferramentas tecnológicas através do que a gente chama de GovTechs, ou seja, governos tecnológicos. Inclusive, os relatores do novo marco da tecnologia, que está tendo agora digital, foram do novo, né? Vinícius Poit. Então, a gente vai trazer ferramentas de gestão para que esses serviços sejam otimizados. 1 hora de UTI no hospital público municipal, ele custa mais do que 1 hora no hospital privado. Vou só lhe dizer uma coisa: um hospital hoje que não controla o seu estoque privado, ele quebra. Você acha, sinceramente, que esses hospitais aí, eles têm competência para poder administrar medicamentos de câncer que custam aproximadamente 4, 5 mil reais uma caixa? E ainda pergunto mais: você que está ouvindo aqui a nossa rádio, esse momento agora de manhã, você entregaria o seu negócio, não só no hospital, para esses gestores que estão aí a administrar? É por isso que o Novo faz um processo seletivo. Pois é, e eu ia lhe perguntar exatamente sobre o processo seletivo. Como é que foi esse processo? Quantos foram escolhidos, inclusive, no Brasil? Essa é a primeira eleição que o Novo apresenta candidatos a prefeito, né? Já apresentou, a primeira eleição do Novo foi para candidatos a prefeitos e vereadores. Apresentou... Foi só em cinco capitais. A gente lançou em... Mas aqui Curitiba, no Rio Grande do Norte, aqui Natal, não, aqui é a primeira vez. E a gente teve eleito, né, vereadores em todos os lugares, sem dinheiro público. Então é a primeira vez que a gente lança aqui. E aí você me perguntou sobre o processo seletivo. O processo seletivo para prefeito é um processo longo, porque ele envolve a vida pregressa, o passado da pessoa, o passado ideológico, tem que ser ficha limpa, o alinhamento, tem que ser ficha limpa para se filiar. Primeira coisa, para ser filiado tem que ser ficha limpa. Mas voluntário, não. A gente pode ser voluntário, tem pessoas que são ressocializadas e podem ser voluntários para qualquer coisa. E agora a gente está no processo para vereador, né? O processo seletivo está aberto hoje, o processo seletivo para vereador do Novo. Nós temos pessoas em processo seletivo, nós teremos a nominata bastante forte, nós teremos 35 candidatos a prefeito no Brasil que foram aprovados no processo seletivo, tá? Nós teremos entre 600 e 800 candidatos a vereadores no país. Em 2022, a voz liberal do país, qualificada, testada, ficha limpa, será do Novo. Então existirá um momento antes e após o Novo. O nosso modelo político é impessoal. João Moedo agora deixou a presença do partido, a grandiosidade dele. João Moedo, ex-banqueiro, que disputou a presidência da República, teve uma boa votação na última eleição presidencial, né? Teve uma ótima votação, né? Bolsonaro
Ele teve um clamor social em virtude do atentado que ele sofreu. João Amoedo, a partir desse momento, parou de diríamos, subir, né? João Amoedo aqui teve menos votos, um pouco menos votos do que os nossos candidatos a deputados federais. Tivemos 5 candidatos, João Amoedo teve 2,1% na capital e os nossos deputados federais tiveram 2,44% na capital. Nosso tempo está acabando, mas eu vou reforçar aquela pergunta que Gerlane fez. Qual será a sua principal bandeira nesse debate em torno da Prefeitura de Natal? O prefeito, ele tem que ter capacidade de gerir tudo. A nossa bandeira vai ser devolver o poder ao cidadão, resgatar a cidade que era orgulho do país e fazer com que a nossa cidade se torne uma cidade moderna, com capacidade de produzir e volte a ser vista como a cidade mais moderna do país, no sentido de gerar emprego, de gerar renda, de ter serviços essenciais de qualidade. Nós seremos uma cidade diferente. Não tenha dúvida que a farra vai terminar quando a gente estiver à frente, o novo estiver à frente, e eu posso ser o chefe por um período, porque eu vou ter que sair do Poder Executivo do município de Natal. É isso, eu queria agradecer a presença do Dr. Fernando Pinto, advogado, pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Natal. Fernando, esse debate só está começando, com certeza nós vamos ter outros bate-papos aqui sobre a eleição no Jornal 96. Obrigado por sua presença, viu? Obrigado.